Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Quero começar esse vídeo com essa frase que foi dita, essa saudação que Yeshua passou para seus discípulos logo assim que ele apareceu pela primeira vez a eles após a sua ressurreição. E quero iniciar lendo um texto que fala, e no princípio desse salmo, Teilim 22, fala do sofrimento vicário de Yeshua, mas ele termina com bênçãos, com aquilo que Yeshua será e fará até o final, quando todas as coisas se cumprirão. Todos os confins da terra, nos diz aqui, se lembrarão e se voltarão para Adonai. Todas as famílias das nações adorarão em sua presença, pois o reino pertence a Adonai, e ele governa as nações. Pertence a Adonai, mas Adonai concede o governo àquele que tomou sobre si o sacrifício, o peso, o pecado que estava sobre nós e pagou o preço. Por isso a ele foi entregue esse planeta, foi entregue a ele a terra e as pessoas que aqui estão, para que ele possa ser o salvador de cada uma delas, se elas assim o quiserem. E nos diz ainda, todos os que prosperam na terra se fartarão e o adorarão. Todos os que descem ao pó se ajoelharão diante dele. Sim, todo joelho se dobrará diante de Adonai, diante de Yeshua, como juiz que ele virá após ele ter vindo essa primeira vinda, ele veio como servo sofredor. E nesse salmo fala muito bem sobre isso. Fala sobre todo o sofrimento que ele passou. Mas também ele conclui com a obra, porque a obra só fica completa com a sua segunda vinda, quando ele virá como rei dos reis, como juiz, como aquele que vai ver ele semeou, ele plantou. Quem quis, pegou para si. Quem não quis, então ele vai simplesmente separar aqui. Mas nós queremos falar ainda na conclusão dessa primeira vinda dele. Ele, o que acontece? Após ele viver neste mundo, após ele sofrer, viver como um ser humano, com dores, com sofrimentos, com lágrimas, com choro, nós sabemos que ele passou por todas as privações que o ser humano passa, só que sem errar, sem pecar. E é por isso que ele pôde, sim, pagar por nós, pelo nosso pecado, pagar pelos nossos erros. E assim ele consegue nos conceder aquilo que nós necessitamos. Mas esse Yeshua que morreu, foi colocado no sepulcro, ele, ao terceiro dia, ele ressurge. Sim, e ele ressurge em que momento? Qual o momento que Yeshua ressurge dos mortos? Nós queremos ver hoje em João 20, de 1 a 18. A gente vai falar sobre esse texto hoje. Mas ele ressurge aqui, nos diz aqui, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e a pedra tinha sido removida. Sim, aquele Yeshua que morreu por nós, aquele que havia de dissipar as trevas, aquele que havia de tirar aquele peso de nós, as trevas que nos fazem desesperar em situações, aquele que havia de dissipar as trevas da morte, ressuscitou enquanto as trevas ainda cobriam a terra. Sim, ele ressuscitou enquanto as trevas ainda cobriam a terra, porque elas estavam. Yeshua veio para trazer luz
nas trevas em que o mundo se encontra. Quem vai a ele encontra a luz. Agora, quem não vai a ele continua nas trevas. Sim. Mas o que acontece nesse versículo aqui? Nós queremos continuar. Maria Madalena vai ao sepulcro. Yeshua havia sido colocado no túmulo. Ele estava no túmulo. E ela junto com outras mulheres vão lá para colocar especiarias no seu corpo. Mas quando ela chega lá, ela o encontra? Não, ela não encontra. A intenção dela demonstra devoção que ela tinha para com Yeshua. Eram essas mulheres que estavam aos pés de Yeshua quando ele estava sendo crucificado. São elas que estão ali com ele. Elas vão para casa após ele ser colocado no sepulcro, guardar o dia de Shabat. E nas primeiras horas do primeiro dia da semana, elas vão tentar fazer aquilo que podiam fazer pelo corpo. Porque era o corpo ali. Sim, elas vão ali prestar-lhe as últimas homenagens. Essas mulheres foram fiéis até o fim. Será que tinha sido fácil estar com ele nas suas horas finais? É muito fácil estar com Yeshua nos momentos alegres. Quando ele estava fazendo milagres, quando ele estava multiplicando pão, havia muitas pessoas com ele. Agora, no seu momento derradeiro, quando ele estava entregando sua vida, foram poucos que permaneceram fiéis com ele. E essas mulheres ficaram ali. Assim como o discípulo João, que foi o único dos discípulos que permaneceu com Yeshua até o momento da sua morte, do seu sacrifício ser completado pela humanidade. Sim. Nós vemos aqui, quando ela chega, ela vê a ausência do corpo de Yeshua, não estava mais ali. A ausência lhe parecia o motivo de quê? Quando ela vê que Yeshua não estava mais ali, o corpo não estava mais ali, ela entra em desespero. Sim, o motivo dela sair rapidamente correndo e ir até os discípulos para anunciar, olha, levaram o corpo do mestre. Ela vai anunciar a eles. Assim também nós, muitas vezes, quando olhamos para alguma coisa, quão frequentemente nós também erroneamente interpretamos sendo uma coisa que, se ela tivesse tido fé naquele momento, se ela tivesse lembrado das palavras que Yeshua havia dito anteriormente, que importava que ele, em um certo momento ele seria tirado deles, mas ele seria devolvido a eles, e que a alegria deles seria daí completa. Mas no momento de tristeza, muitas vezes nós não nos apegamos à esperança. E foi o que aconteceu com essas mulheres, com Maria. Ela estava vendo só o corpo não existente ali. Ela não observou a glória que estava sendo manifestada ali. Ali tinha acabado de acontecer um milagre e ela não percebeu. Não, ela não percebeu. Muitas vezes nós também ficamos cegos, atribuindo algo a uma coisa desconhecida, ao invés de percebermos a obra do Eterno ali naquele momento. Podemos não ver, mas muitas vezes nós só olhamos com os olhos físicos. Pelos olhos físicos ela viu a ausência do corpo de Yeshua. Mas nós podemos ver logo em seguida, quando ela chega e avisa os discípulos. 2 deles nos fala aqui. Então correu e foi até Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor
e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Sim, aqui nós podemos ver dois exemplos de discípulo. Pedro simboliza o discípulo zeloso, João, o discípulo do amor. Sim, ambos começaram juntos a sua corrida até o túmulo. O amor chegou primeiro. João chegou primeiro ao sepulcro, parou, e a reverência fez com que ele não entrasse. A reverência. O zelo corre, alcança o amor e entra. Sim, ele entrou no sepulcro, olhou o que havia ali. Ele viu o quê? Os lençóis. Ele viu o lenço que estava sobre o rosto de Yeshua, quando eles depositaram o corpo ali. Os dois entram. O amor é reverente. Sim, o amor é reverente. O zelo é prático e impulsivo. Levou Pedro a entrar. O amor reflete. O zelo faz você se movimentar. É necessário os dois, sim. Mas o que acontece com o amor e com o zelo? Aqui nós podemos ver, continuando aqui. Ambos corriam juntos, mas o amor chegou primeiro. O zelo chegou logo após e entrou. O amor viu, olhou para dentro, viu aquela cena. Os lençóis, ali no lugar onde é que estava o corpo de Yeshua. Pedro entra e também vê. Mas o que acontece aqui agora então? Sim. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Creu? Ele creu no quê? O amor que chegou antes, que com reverência parou, analisou, meditou, pensou, refletiu. Ele entra, analisa a cena e crê. Sim, ele creu. João creu. Porque as mortalhas deixadas no túmulo convenceram-no de que Jesus não fora levado como as mulheres haviam imaginado, ou como mais tarde foi propagado que o corpo havia sido retirado. Como que ele percebeu que o corpo não tinha sido tirado, levado por alguém? Simplesmente, ele percebeu o quê? Ele percebeu que as ataduras, porque os lençóis que envolviam o corpo de Yeshua, na verdade são como ataduras ao redor, como uma múmia. E aquela mortalha, aquilo estava como da mesma maneira, como se milagrosamente o corpo havia saído sem impedimento.
a mortalha ficou do mesmo jeito. A mortalha não estava bagunçada, não estava danificada. E mesmo se alguém fosse levar o corpo, levaria esse corpo, ele não tiraria, e mesmo se tirasse as ataduras, elas não estariam como assim, como alguém que evaporou, vamos dizer assim, né? Dá para você perceber e pensar assim. O corpo evaporou e as ataduras, a mortalha, os lençóis ficaram como estavam ali, perfeitos, sem confusão, sem desordem. Isso fez com que João cresce, que ali havia acontecido um milagre e que o corpo de Yeshua havia sido glorificado. Sim, que ele passara, que o corpo de Yeshua passara das mortalhas, deixando intactas e vazias, caídas na forma em que tinham sido cuidadosamente embrulhadas ao redor do corpo de Jesus, sem a mínima perturbação ou desordem. Entendeu, portanto, que Jesus já assumira o seu corpo glorificado. João foi o primeiro a crer. Mas para nós crermos, como às vezes existe um ditado que a fé é cega, não, a fé analisa, a fé medita, a fé reflete. A verdadeira fé não é cega. A verdadeira fé é firme, tem firmeza, tem estrutura. Ela crê porque ela conhece. Ela não vai cegamente acreditando. Ninguém cegamente acreditando permanece. Mas uma fé baseada na palavra, baseada nos ensinamentos, é uma fé que ninguém derruba. E foi essa fé que João apresentou neste momento ali. Sim, Yeshua finalmente tinha sido exaltado. Talvez ele lembrou do Salmo 22, como a gente leu ali no princípio, que Yeshua teria que passar por isso, mas no final do mesmo Salmo diz que ele, Adonai, esteve com ele, não permitiu que nada acontecesse ao seu corpo, nenhum osso foi quebrado, e que Adonai o levantaria, e que, através desse sacrifício, todas as nações da terra adorariam e louvariam Adonai. Por quê? Porque esse foi a primeira promessa que Adonai fez já a Adão e Eva, que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que venceria ela. Sim, Yeshua venceu. Yeshua venceu a morte e por isso ele ressuscitou. Sim. Nós podemos ver aqui, embora, e assim acontece na nossa vida também. Muitas vezes nós nos agimos como Pedro. Nós queremos tudo rapidamente, não analisamos. Mas que possamos ser um pouquinho, devemos ser como Pedro. Mas devemos ser como o João também. Reverência, analisar, meditar e seguir firme. Porque João entrou, quando ele analisou, quando ele meditou, ele entrou, viu e creu. Ele só entrou a partir do momento que ele creu naquilo que ele tinha visto, ele percebeu o que realmente tinha acontecido ali. Sim, ele percebeu. Agora, esse texto continua. João e Pedro voltam. Maria, que havia avisado a eles, ela retornou com eles, mas ela continuou ali. Assim nos diz a palavra. Aqui, vou continuar lendo. Então entrou João, também o outro discípulo, que chegara primeiro, entrou, viu o sepulcro e creu. Pois ainda não tinham
compreendido a Escritura. Quando ele creu, ele compreendeu aquilo que estava na palavra. Em Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, que fala do trabalho de Yeshua. Sim. E voltaram os discípulos outra vez para casa, mas Maria permaneceu à entrada do túmulo. Maria permaneceu chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados um à cabeceira e outro aos pés, aonde estivera o corpo de Yeshua. E esses anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Sim, nós podemos ver aqui um coração triste, um coração cheio de dor. Muitas vezes deixa de passar a glória de Adonai, deixa passar as maravilhas de Adonai. Quando nós colocamos dentro do nosso coração, temos um coração pesado, triste. A tristeza nos cega para vermos a glória. Ela tinha acabado de ver 2 anjos. E ela não percebeu a glória de estar falando com anjos. Por quê? Porque ela estava tão concentrada na sua dor, tão introspectiva no seu sofrimento, que ela não conseguia ver a graça, a glória do Eterno se manifestando ali. Um coração sobrecarregado de mágoa, às vezes perde a consciência, sim, da presença de Yeshua, da presença do Eterno, da presença da glória de Deus, e se recusa a ser consolado. Por quê? Eu estou na minha dor e eu acho que nada vai me consolar. Eu não vejo a glória por causa de não conseguir ver a Cristo no meio da tristeza. Sim, ela não conseguia ver a Cristo no meio da tristeza. Quando ela se volta, após falar com os anjos, ela vê Yeshua, mas os seus olhos estão embaçados pela dor. Quantas vezes nós, embaçados pela dor, pelo sofrimento, por algo que passamos, deixamos de ver Yeshua? Quando nós nos concentramos na nossa dor e não nos concentramos no Eterno, nós deixamos de ver Yeshua, que tem a solução para o nosso problema. Sim. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela só percebe que é Yeshua quando Yeshua fala o seu nome, porque anteriormente ele também faz a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que choras? Por que choras? E você, por que choras hoje? Será que você também está em meio a um sofrimento e está deixando, isso está embaçando a sua visão do Eterno? Está embaçando de você ver o Eterno agindo na sua vida? Sim, muitas vezes nós deixamos de ver o Eterno agindo em nossa vida, como Maria aqui. Quando ela se volta, Yeshua lhe pergunta: mulher, por que choras? Também ele lhe pergunta: a quem procuras? O que você quer? O que você está procurando? Ele estava ali na sua presença. O Eterno está ali e nós não vemos. Quando nós estamos focados somente na nossa dor, na nossa mágoa, nós
Yeshua está à nossa frente e nós não o reconhecemos. Foi o que aconteceu com Maria. O que procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, ela lhe responde: onde tu o puseste? Se tu o levaste, me mostra onde é que está, eu quero levar. Na nossa dor nós queremos carregar. E ela quis carregar. Ela não pensou no peso do corpo de Yeshua. Ela não teria, ela era uma mulher fraca. Ela não teria condições de carregar o corpo de Yeshua. Mas ela se prontifica. Não, eu vou carregar, eu vou levar. Assim nós também queremos muitas vezes levar as nossas cargas. E saber que a gente não consegue levar as nossas cargas sozinho. Somente com Yeshua nós podemos. E Yeshua fala: não, Maria, Maria, acorda. Quando ela escuta o seu nome, como ele muitas vezes havia falado, pronunciado o seu nome, então ela compreende que é Yeshua que está ali na sua presença, sim. Yeshua está ali na sua presença. E ela fala então, Rabone, quer dizer, meu mestre, meu grande mestre. E Yeshua no mesmo momento fala, não me detenhas. Neste momento ela quer pegar, abraçar Yeshua. E Yeshua fala com ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Por que ele fala isso? Por quê? Porque ele precisava, ele estava para voltar para o lar celestial. Sim, ele voltaria. E então ela não poderia mais tocá-lo da maneira física, sim. Mas ele estava ensinando ela que a partir deste momento ela poderia tocar ele somente com um toque espiritual. Sim, nós podemos tocar Yeshua. Com o toque espiritual, sim, nós podemos chegar e nos aproximar de Yeshua. Não podemos deter, Yeshua não está aqui, ele está agora com cada um de nós e nós podemos tocar, sentir a sua presença, mas não com o corpo físico, mas sim com aquele sopro de vida que o Eterno colocou dentro de nós. Nós sentimos a presença do Eterno em nossa vida. E essa presença é que nós pedimos que venha habitar conosco. Quando nós reconhecemos Yeshua como o nosso Mashiach. Como reconhecemos o que ele fez por nós. Sim, é neste momento que nós podemos ter Yeshua. E aqui nos diz, né? Ela falou, Yeshua fala, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Sim, não me detenhas. Subo para o meu Pai. Olha aqui que lindo. Subo, ele subiria para o seu Pai e vosso Pai. Quer dizer que Adonai é Pai de Yeshua e é o meu Pai. E ele fala novamente, ainda não subi, eu subo para o meu Deus e o vosso Deus. Adonai é Adonai de Yeshua. Embora ele deu todo o poder para Yeshua, mas Adonai continua sendo o Deus único. Adonai é Had, ele é um. Sim, ele concedeu poder, ele concedeu a Yeshua o governo da terra. Mas Yeshua também o tem Adonai como o seu único Deus. Para o meu Deus, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos aquilo que lhe havia acontecido. Sim, que lição nós podemos tirar aqui? Olha quanta lição nós temos nessa passagem, nesse acontecimento que aconteceu com Maria também. Sim. Yeshua apareceu para quem?
Ali ele apareceu pela primeira vez para quem? Ele apareceu após ser ressurreto, após ressurgir entre os mortos? Ele apareceu primeiro para quem? Será que ele precisava aparecer para o sumo sacerdote? Para Pilatos? Para os discípulos? Para quem ele apareceu primeiro? Por que será que ele apareceu a esta mulher? A uma mulher que chorava, a uma mulher que estava contristada, triste, sobrecarregada ela estava. Sim, ela estava sobrecarregada. A sua primeira aparição foi revelada a uma pobre mulher fraca que nada poderia fazer para exaltar, celebrar publicamente o triunfo dele a partir da morte. Por que será que foi ela? Porque foi ela a que mais sentia a necessidade dele. Foi aquela que mais estava necessitando da sua presença. E esta consciência de que alguém depende e precisa de Yeshua é o ponto que faz com que Yeshua se manifeste. A nossa necessidade, sim, a necessidade que possuímos, que temos da presença de Yeshua em nossa vida. Nós precisamos buscar a Ele, sentir como Maria, sentir, reconhecer com clareza que Ele é o bem mais precioso que nós podemos ter em todo o universo. Nada é mais importante do que Ele. Foi o que Maria ali estava sentindo. Tudo o que ela precisava, que ela carecia, que ela queria, era Yeshua. É ter a convicção de que Yeshua, pela sua graça, é a coisa mais vital para a nossa vida. Para que nós possamos, o que nós podemos aprender com tudo isso? Maria tinha necessidade de Yeshua. Qual é a tua necessidade primeira? Qual é o teu amor primeiro? O teu amor primeiro continua sendo Yeshua? Continua sendo o eterno? Qual é a tua necessidade? Nós podemos ver hoje no mundo. O mundo muitas vezes, repetidas vezes, a raça humana está longe, começa a estar embaçado a presença do Eterno. Nós não conseguimos discernir Yeshua no mundo caótico que nós nos encontramos. Mas, a partir do momento que pessoas começam a invocar, começam a buscar, começam realmente a tomar consciência que necessitam de Yeshua, percebem a ausência dele neste mundo. E como nós temos percebido a ausência de Yeshua? O que nós precisamos fazer neste momento? Sim, fazermos como Maria de Magdala, Miriam de Magdala. Chorar, buscar, clamar. Sim, a partir do momento que pessoas possam buscar, lamentando pela ausência do Eterno neste mundo, nós vamos clamar. Esse é o primeiro passo para que possa ser a nossa visão restaurada e que nós possamos encontrar e que Yeshua possa vir solucionar o nosso problema. Tirar a nossa dor, tirar a nossa tristeza, tirar o peso que nos faz não vermos a Ele. Sim, precisamos
precisamos buscar, precisamos invocar, precisamos orar pelo planeta, pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa família. Sim, choremos na presença do Eterno. Mesmo que os nossos olhos estejam embaçados no primeiro momento. Mas quando Yeshua falar o teu nome, você o reconhecerá. E ele tirará tudo aquilo que faz o seu coração sofrer. Sim, o Senhor não nos condena por causa das nossas lágrimas, não. Muitas vezes nós precisamos verter as nossas lágrimas. Ele mesmo diz que ele coletará cada lágrima dos seus filhos. Estão guardadas dos filhos dele, que derramam lágrimas pelo povo, pelo ser humano, pela sua família, pela sua nação, para que o Eterno possa ser visível para todos, que eles possam perceber a presença de Yeshua em suas vidas. Sim, somos humanos, afinal. Derramamos lágrimas e choramos, e muitas vezes é um alívio para nós chorarmos as nossas mágoas. Mas há momentos, então, no entanto, que erroneamente imaginamos o pior e choramos na hora errada, pelo motivo errado. E é então que Jesus pergunta: por que choras? Quando choramos por um motivo errado, por que você está chorando? Por que você não volta seus olhos para Ele? Volte seus olhos para o Eterno. E as tuas lágrimas desaparecerão, porque você verá a glória do Eterno, você verá a obra do Eterno na vida. Você confiará, você descansará nele. Sim, nós descansamos em Yeshua. Quando nós voltamos os nossos olhos a Ele. Às vezes a gente, ao invés de olhar para Ele, nós olhamos e buscamos consolações desse mundo, para os nossos problemas, para as nossas mágoas. Mas isso, quando buscamos consolação desse mundo, não vamos receber, não vamos ter a graça, não. Mas temos que ir, sim, realmente para aquele que transforma a nossa dor em alegria, em graça, em paz. Sim, como vemos que Yeshua também, após a sua ressurreição, ele apareceu para aqueles que necessitavam dele, de acordo com cada necessidade de cada um. Nós podemos ver ele atendendo às necessidades em cada aparição que ele fez logo após a sua ressurreição. Ele apareceu para Maria, que nós acabamos de ver, trazendo consolação. Ele apareceu para um Pedro arrependido. Ele precisava de perdão, ele precisava de se perdoar. E Yeshua veio para trazer perdão para ele, para limpar, para colocar novamente nele a esperança. Ele apareceu para os discípulos de Emaús, para que eles tivessem convicção, para que eles realmente crescem que Yeshua havia ressuscitado. Os seus olhos também estavam embaçados, eles não conseguiram perceber no primeiro momento que era Yeshua que andava com eles. Quantas vezes nós somos como esses discípulos de Emaús, e Yeshua está andando conosco, está nos mostrando na sua palavra, mas a nossa dor, nosso sofrimento nos impede de vermos Yeshua. Vamos buscar, vamos clamar para que essas escamas, essa sombra possa ser retirada de nós e nós possamos ver claramente Yeshua atuando em nossa vida. Sim, ele apareceu para os 10 discípulos amedrontados,
para eles receber confiança, força, para eles continuar com ânimo para seguir com o seu ministério que ele havia dado a eles. Sim, ele apareceu para um Tomé incrédulo, para transformá-lo em alguém crente, em alguém que realmente cria. Qual é a sua necessidade hoje? O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, ele também está à espera, talvez, de você clamar a ele, chorar, para que ele apareça na sua vida, para que ele leve embora a tua mágoa, a tua tristeza. Sim, Yeshua nos atende de acordo com as nossas necessidades. O Cristo vivo hoje também quer transformar a sua vida. O Cristo, o Yeshua ressurreto, ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer ser o motivo do seu viver. Como ele se transformou no motivo de viver dessas pessoas que ele apareceu e que nós temos relatadas na sua palavra. Ele se transformou no motivo após a sua ressurreição da vida de Pedro, da vida de João, da vida de Maria, da vida dos discípulos no caminho de Emaús, na vida de Tomé. Ele é o motivo da tua vida? De você continuar testemunhando, vivendo, anunciando, clamando para que as escamas possam cair de mais pessoas, para que elas possam perceber Yeshua, para que não voltem buscar soluções para os seus problemas neste mundo que não nos traz nenhuma solução verdadeira. Não, clamemos ao Eterno para que Ele possa realmente trazer a solução permanente para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Sim, que Yeshua possa também te perguntar neste momento: por que choras? O que te falta? O que está te fazendo ficar triste? E assim, não olhe para o mundo, olhe para mim, olhe para Yeshua. E Yeshua solucionará o teu problema, como ele solucionou o problema dessas pessoas que nós acabamos de falar. Como ele solucionou os problemas muitas vezes na minha vida e continua solucionando, quando eu volto meus olhos para ele e busco a sua presença. Busco na sua palavra, busco nele a solução para os meus problemas, não no mundo. Essa solução não é permanente, é um paliativo muitas vezes e que nos faz nos desviarmos e cada vez nos tornarmos com uma visão mais embaçada das coisas do eterno. Sim, quero concluir esta palavra simplesmente dizendo: por que tu choras? Por que tu choras? Yeshua pergunta nesse momento a você: por que tu choras? Fale a ele. Coloque diante do seu trono, do seu altar, porque ele já solucionou todos esses problemas. Só que ele quer que você chegue a ele e fale. Coloque diante dele e ele solucionará. E você voltará os teus olhos a ele. E ele poderá dizer, como ele disse aos discípulos logo em seguida nessa passagem de João, quando ele aparece aos discípulos, quando eles estavam no cenáculo. Ele diz: Shalom Aleichem, a paz seja convosco, que a paz possa estar conosco, hoje e sempre, enquanto nós estivermos com os nossos olhos voltados
a Yeshua, que é aquele que tira de nós toda a nossa tristeza, toda a nossa mágoa, tudo aquilo que nos impede de vermos a Ele, que possamos chegar a Ele e ter a nossa visão totalmente restaurada. Sim, uma visão restaurada de Yeshua. A paz seja convosco. Shalom Aleichem. Amém, amém, amém.